Nós vamos... o tema que vocês passaram foi exatamente para falar sobre o céu, o inferno e o purgatório. Entretanto, que na verdade se trata aqui dos novíssimos, que está na Bíblia, e então faz parte, em céu, inferno e purgatório, faz parte dos noviços que nós vamos explicar. Então já serviu para instrução, porque é o grupo de reflexão. Então, nós vamos refletir sobre o céu, inferno e purgatório, que faz parte dos novícios no homem. Vocês perguntam, onde é que está na Bíblia? É exatamente para vocês poderem prestar bem atenção. Vocês, teoricamente, não precisa anotar nada, uma vez que depois vocês vão receber tudo por escrito, inclusive as citações da Bíblia, que o padre não vai falar aqui, o diretor espiritual não vai inventar nada, a não ser que esteja realmente na Bíblia. É claro que, por exemplo, aquela menina que está com a caneta, se tiver alguma pergunta para o final, você anota a pergunta para não esquecer e depois então poderão no final fazer a pergunta. Os novícios então estão na Bíblia onde? No livro do Eclesiástico. Talvez vocês nunca tenham lido essa passagem, que é muito importante. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Está lá no livro do Eclesiástico, vocês vão receber a folha, capítulo 7, versículo 10º. Então, quais são esses novíssimos? É a morte, juízo, inferno e o céu. Aí vocês perguntam, onde está o purgatório que vocês colocaram? Vem depois do juízo. Depois do juízo, que vai ser explicado, a alma irá ou para o céu ou para o inferno, ou poderá passar no purgatório. Então essas são as reflexões que os novíssimos do homem traz. Com relação à morte, eu acho que aqui ninguém duvida que vai morrer um dia. A única questão é exatamente o evangelho de hoje. Alguém que assistiu à missa, o padre já celebrou 2 missas, Cristo deixou bem claro lá que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Que todos nós aqui vamos morrer, não sabemos. O diretor espiritual já chegou aos 83 anos. Espero que você chegue aos 93 ou 103, mas é inevitável. E a questão da morte para os jovens hoje é um tema muito atual, que vocês estão vendo a cada passo o que acontece, por exemplo, nas ruas de Viçosa, né, com esses motociclistas ou motoqueiros agitados, eles vão invadindo até as calçadas e a gente não sabe quando é que pode ser atropelado e vai morrer. A gente tem que estar preparado. Cristo foi muito claro, estejam as vossas luzes acesas, porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. Então, o livro do Gênesis, antes de Cristo, já falava: considerais que sois pó e que em pó vos haveis de tornar. E, aliás, daqui a pouco virá exatamente o próximo mês, o mês de novembro, que é exatamente o mês das almas do purgatório, quando a gente faz muitas reflexões sobre a morte. E o que acabei de dizer está lá em São Mateus, Conselho de Jesus Cristo. Vocês são seguidores de Cristo. Por isso, vigiai, não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Então, a morte é um enigma, porque nós não sabemos. O mais certo dos fatos é o mais incerto de todos eles. E com ela, a criatura humana atinge o seu apogeu. A morte corporal, ela é natural, mas para a fé, ela é o salário do pecado. Hoje, quem assistiu à missa, viu lá a primeira leitura, exatamente isso. Vocês encaixaram a palestra no dia que São Paulo está falando lá. Assim como por um homem, que é Adão, entrou o pecado do mundo, por um homem entrou, através de Jesus Cristo, entrou a salvação. Entrou a salvação e, portanto, Cristo que é o vencedor exatamente da morte. Porque a morte, o que ela é? É o salário do pecado. Diz claramente São Paulo na carta aos Romanos. O homem pecou, Adão e Eva pecaram,
e, em consequência, eles tiveram que passar pela morte tal qual nós a conhecemos. Se eles não tivessem morrido, a gente não lida com hipótese, mas evidentemente que não haveria morte. Eles passariam algum tempo lá no paraíso terrestre e depois iriam ou não para o céu, dependendo do que Deus tivesse predeterminado. Então, em si, a morte é o término da vida terrena. E cada um vai colher aquilo que plantar. Quem plantar mais vai colher mais, evidentemente. Vocês são jovens, têm muito campo para poder plantar e chegar de tal forma na hora da morte que vocês possam dizer: o mundo ficou melhor, eu por ele passei. Que muita gente na hora da morte vai dizer: o mundo ficou pior, eu andei por lá, desgracei o mundo. Mas com isso não vai acontecer com vocês, né? Mas e muitos aqui estudam a biologia e são da ciência, sabem que necessariamente o corpo humano vai se envelhecendo, né? E o diretor espiritual que está aí com seus 83 anos, algumas cartilagens já estão... elas não estão sendo restauradas. Agora estou tendo, olha aí como é importante quem está estudando fisioterapia, importante, já tem 4 fisioterapeutas exatamente para poder contrabalançar essa degeneração da cartilagem natural ao ser humano. Todos nós envelhecemos, alguns, dependendo biologicamente da constituição corporal, vão viver mais, outros vão viver um pouco menos. Ela marca a nossa vida. E a lembrança da nossa mortalidade serve também para nos recordar que nós temos um tempo limitado de vida. Quando eu falo 83 anos, a gente olha para trás, quanta coisa, parece que foi ontem mesmo, e o tempo passa muito rapidamente. Há poucos dias atrás, vocês estavam aí no ensino médio, preocupados com ele. Naquele tempo, vocês já era Enem, né? Tinha o vestibular, antes vocês estavam no curso anterior. E então, o que é conceito do livro do Eclesiástico? Vocês vão receber também a citação, depois confiram lá na Bíblia. O livro do Eclesiástico diz o seguinte: lembra-te do teu Deus, olha bem, esse conselho é para vocês, no tempo da tua mocidade, antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Então a pessoa não pode deixar para pensar na morte no fim da vida, porque nem sabe se vai chegar até lá. Então, como foi dito, a morte que entrou no mundo era consequência do pecado de Adão e Eva. E então o magistério da igreja ensina que a morte realmente, conforme ensinou São Paulo, já foi dito, ela é a consequência do pecado. E não estava nos desígnios do Criador. Porque Deus não criou o homem para morrer, Ele criou o homem, mas deu a ele o que? A liberdade. Então todo o tema de hoje, mesmo quando falarmos do inferno, do céu, ou do juízo, ou do purgatório, é a liberdade humana. Então Deus respeita a liberdade humana, e então a morte foi causada pelo inimigo, o inimigo que é realmente Satanás. E esse último inimigo vai ser vencido por Cristo, que venceu, de fato, o demônio. A morte foi transformada por Cristo, o Filho de Deus, que sofreu exatamente para que nós tivéssemos a vida por todo sempre. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Porque nós temos certeza plena, total e absoluta que pela paixão e morte de Cristo nós conseguiremos entrar lá no céu, fugir do inferno e, quem sabe, nem mesmo passar no purgatório. Aí que vem algo que vocês poderiam pensar que São Paulo era contraditório. O que ele diz na carta aos Filipenses? Para mim, a vida é Cristo e morrer é um lucro. Ele mesmo falou que estava doido para morrer, mas lembrando que ele podia fazer um bem e evangelizar, ele preferia morrer, aguardar a hora que Deus o tivesse realmente marcado. Então, a morte, a novidade essencial da morte cristã é esta: pelo batismo, o cristão está morto para o pecado, ressuscitou com Cristo, para viver o quê? Uma vida nova. E se morremos na graça de Cristo, a morte física significará morrer com Cristo para a vida eterna, numa incorporação a Ele, num ato realmente redentor.
Por isso, confirmando a palavra de São Paulo, para mim, morrer em Cristo Jesus é melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que eu procuro, dizia São Paulo. Ele que morreu por nós, é Ele que eu quero, é Ele que me ressuscitará no último dia. Então, esse é o primeiro, antes de falar no céu e no inferno, no purgatório, a morte. Então, está bem claro na Bíblia. Depois da morte, quer queiramos, quer não, veio o juízo particular, porque tem um juízo final, vocês conhecem bem a Bíblia, no fim dos tempos, quando Cristo virá com triunfante para julgar os vivos e os mortos publicamente. Mas na hora da morte, há o julgamento ou juízo. E o catecismo da Igreja Católica, que é aqui várias vezes citado, o catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo. E esse juízo, qual é o critério de Deus? Os 10 mandamentos e a consciência de cada um. Né? Quantas vezes a consciência diz o indivíduo que deve praticar o bem, evitar o mal, mas não se segue a consciência ou forma-se uma consciência errada. Então são 2 livros para esse juízo final, que será a Bíblia e será a consciência de cada um. Agora sim, depois do juízo, quer queiramos, quer não, é que vem o que vocês propuseram, o céu, o inferno ou purgatório. Aliás, antes de tudo, vamos falar então no purgatório. O purgatório está muito claro na Bíblia. Isso aí que vocês vão receber o folheto e guardem, porque os protestantes não admitem o purgatório. Onde é que está o purgatório na Bíblia? Está em São Mateus, capítulo 12, versículo 32. O que Cristo falou? Há pecados que não são perdoados, nem neste nem no outro mundo. Ora, se o camarada já foi para o céu, não tem que perdoar, já está na visão de Deus. Se ele foi para o inferno, de lá também ele não sai, não tem mais jeito de escapar. Satanás está lá na porta, trancando o inferno, de lá não sai mesmo. Então tem um lugar intermediário, que a palavra purgatório, se algum protestante for discutir com vocês vão dizer, não está na Bíblia. Não existe a palavra purgatório na Bíblia. Mas a doutrina do purgatório está na Bíblia. Isso que Cristo falou. Há pecados que não são perdoados, nem nessa nem na outra vida. Então, quais seriam esses pecados? Seria o pecado da pessoa. Ela conseguiu a graça santificante, mas não reparou os pecados que ela tinha que reparar durante estava nesse mundo. Como é que se reparam os pecados? Pode-se reparar os pecados, como daqui já é uma boa aplicação para o mês de novembro, dia 2 é o dia das almas, vocês certamente vão visitar o cemitério ou vão entrar na igreja para poder rezar. Quem tiver confessado 20 dias antes, 20 dias depois, poderá tirar a alma do purgatório, aliviar as almas do purgatório. Nós podemos receber preces se estivermos no purgatório. Ou então alguém cometeu faltas graves, aceita as tribulações da vida, as dores, os sofrimentos, no caso seus, os estudos. Às vezes o camarada quer folgar, quer estudar, não gosta de química, não gosta de física, né? Então vai estudar mais física e química, mas fazendo aquilo em reparação das próprias almas, aí diminui o tempo do purgatório. Ou então vai ganhar alguma indulgência. Há orações que são indulgenciadas e que diminuem também o tempo do purgatório. Então, são pessoas que morrem na graça de Deus, mas tem que se purificar, tem que se purgar os seus pecados passando pelo purgatório. Não há necessidade de passar no purgatório. Há uma indulgência se a pessoa, na hora da morte, ela recitar com muita confiança o nome de Jesus, ganha indulgência plenária na hora da morte. Indulgência plenária significa que tudo não tem que passar no purgatório, vai direto e reto para o céu. Então a igreja denomina o purgatório, aí está bem dentro do tríptico que vocês colocaram: céu, purgatório e inferno. Aliás, nós vamos inverter, né? Falar primeiro do purgatório, depois do inferno e depois para o céu. É melhor você sair daqui com a ideia do céu do que com a ideia do inferno, né? Então a igreja formulou essa doutrina e é dogma de fé.
Para nós católicos, não duvidamos que existe, não só porque está na Bíblia, como também porque vários concílios determinaram que existe um lugar intermediário em que as almas podem se purificar, bem de acordo com o que está realmente na Bíblia. E uma outra passagem da Bíblia, que, sobretudo no dia 2 de novembro, é sempre lembrado, é o que está lá no livro dos Macabeus. No segundo livro dos Macabeus, está lá que Judas Macabeu venceu, mas depois alguns soldados morreram. Mas no bolso de alguns soldados, eles encontraram pequenos ídolos. Então, o que Judas Macabeus fez? Ele fez uma coleta, está lá na Bíblia, vocês vão ver aí a citação, pode conferir depois, mandou oferecer sacrifício em Jerusalém pelos mortos. Está na Bíblia, protestante, só que os protestantes não aceitam o livro dos Macabeus. Quando é uma doutrina que eles não aceitam, o livro não existe, o livro não é inspirado. Para nós, o livro dos Macabeus é o livro inspirado, faz parte da Bíblia, tanto que tem qualquer Bíblia católica, tem lá o livro dos Macabeus. Então, santo e piedoso pensamento é rezar pelos mortos para que eles se livrem de seus pecados. Então, como entrou no céu, de lá não sai, do inferno de lá não sai, existe o purgatório. Está claro no livro dos Macabeus também. Né? Então, essa passagem aí, em que Judas Macabeus fez essa coleta para oferecer pelos pecados daqueles, certamente foi não que eles negassem a Deus, eles acreditavam em Deus, mas ficavam confiando naqueles ídolozinhos dele lá, não devia, pecado que podia ser reparado lá no purgatório. E então, através de vários processos, nós podemos fugir do purgatório e socorrer as almas do purgatório. Por isso é que o mês de novembro, essa palestra está quase na entrada do mês de novembro, é muito útil, porque se nós ajudamos as almas do purgatório, certamente Deus, quando nós morremos, se for parar no purgatório, Ele fará com que outras pessoas rezem por nós. É uma das orações mais fervorosas ou mais valiosas, é exatamente a missa, aplicada pelas almas do purgatório. Por isso é que, inclusive, no dia 2 de novembro, há 3 missas durante o dia pelas almas do purgatório. As penas, então, são do pecado, que devem ser expiadas lá no purgatório, se não foram expiadas neste mundo. É claro que o pecado grave não entra nessa listagem, porque o pecado grave, nós vamos refletir daqui a pouco, leva o indivíduo direto lá para o inferno, e a não ser que ele tenha feito um ato de contrição perfeita na hora da morte, ou seja, esse ato de contrição perfeita na hora da morte, quando a pessoa já não pode nem mais confessar, seria um ato de amor a Deus, e amor a Deus não com medo do inferno, mas porque Deus merece ser amado. Aí recupera a graça, se morrer vai direto para o purgatório para expiar as suas penas por esse lado. Então, o que acontece? Mesmo o pecado venial, ele acaba exatamente tendo algo, a majestade de Deus. Deus é realmente um ser infinito. É claro que nem tudo na vida do indivíduo é pecado venial. Às vezes a pessoa está rezando, ficou distraído, está assistindo a missa, distraiu na primeira leitura, distraiu na segunda, tentou prestar atenção no Evangelho, tentou prestar atenção na pregação, então não teve, não era a intenção ficar distraído. Mas a pessoa vai ficar, chegou lá na missa, muita gente liga o celular, então é claro que aí já é pecado venial, se não for mortal, porque está atrapalhando a missa dos outros, né? Então a palavra purgatório está explicado para vocês, é um lugar de purificação, de purgar os pecados. E purgar o quê? Através da pena temporal que é devida à majestade de Deus. Então, nesse caso, essa pena que se pode pagar no purgatório, como foi dito para vocês, ela pode ser paga neste mundo através da penitência, através das indulgências, de alguma oração indulgenciada, ou pode ser também remida neste mundo
quando a pessoa procura, evidentemente, através das orações, e sobretudo da missa, que ajuda a pagar essa pena temporal devida ao purgatório. E então ele pode morrer e já não há mais pena nenhuma diante de Deus. Agora, depois do purgatório, aí vem ou o inferno ou o céu. Aí, se depois alguém tiver alguma dúvida sobre o purgatório, vocês poderão fazer as perguntas. Com relação ao inferno, ele também está muito claro na Bíblia. E quem achar que não tem inferno, vai achar ruim com o JC, com Jesus Cristo. Porque ele falou muitas vezes, há muitas passagens da Bíblia que fala na Geena, em que Cristo fala claramente que é a bondade infinita, que é misericordioso, que veio para salvar todo mundo. E lá no inferno há o quê? Choro e ranger de dentes. Está claríssimo nos evangelhos. E então é o choro e ranger de dentes, porque lá o indivíduo vai sofrer a dupla pena, a pena dos sentidos. E então é claro que atrapalhou muito a verdadeira noção do inferno foi o Dante Alighieri. Quem estuda aí letras e normalmente vai ver a Divina Comédia. E o Dante, é claro que pintou com cores realmente horrendas, embora verdadeiras, o que é o inferno. O que ele falou, teologicamente, até que está correto. Mas ele pintou com cores muito sinistras, fúnebres, as penas do inferno. Porque, então ele estava dizendo, o camarada é guloso, diz o Dante, vai comer fogo o resto da vida lá no inferno. E assim, de acordo com o pecado que ele cometeu, tem uma falta, tem uma pena especial para ele. Mas o pior do inferno não é isso, é a pena do dano. Quando o camarada podia pensar que está numa escuridão, a primeira impressão do inferno é escuridão, e está longe de Deus. Porque a nossa alma, mesmo vocês, jovens, mas mesmo, e quantos de vocês aqui às vezes percebe, até indo lá para a universidade, a pessoa vai refletindo, e quando a pessoa para refletir, a alma humana tem sede de Deus. É um dos salmos falando claramente, minha alma tem sede de vós, ao Senhor. E então no inferno ela está separada do corpo, que é Deus, e não pode. Vocês estão lembrados aí da parábola do jovem rico e do pobre Lázaro, né? O jovem rico foi parar no inferno, estava doido para ir para o céu, mas não tinha jeito. Ele queria ao menos uma gotazinha lá do céu para aliviá-lo do seu tormento, mas está lá na Bíblia. Entre vós e nós, Abraão falou, é um abismo. E quem está aí não pode passar para cá, nem de lá passar para aí. Então, o indivíduo queria sair do inferno, não pode sair, está lá muito claro na Bíblia. E a palavra de Cristo é realmente forte, uma vez que ele fala em haverá choro e ranger de dentes. A pena do dano é a pior coisa que pode realmente. Então, a imagem de fornalha ardente de fogo é a imagem tirada por Cristo. É claro que não é o fogo material, é um fogo que vai tomar conta da alma, que é exatamente ela ser atraída para Deus e não pode ir para junto de Deus, e por culpa dela, porque teve todos os meios possíveis para evitar cair no inferno, mas vai cair no inferno. Então a culpa é realmente dela. E a doutrina da igreja continua viva. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade do homem para usar o seu livre-arbítrio, a sua liberdade com consciência. Então o indivíduo é livre. Ele não é livre para pecar, porque não pode pecar, mas peca porque ele mesmo se coloca nas ocasiões de pecado. Então, para fugir do inferno, a própria Bíblia dá uma série de conselhos. Quem ama o perigo, nele perecerá. Então, se a pessoa não se expondo ao perigo, o Satanás está aí em volta de todo mundo, que ele falou em São Pedro. Se alguém achar ruim, vai tomar satisfação com São Pedro na outra vida, com o que ele falou. Meus irmãos, o demônio, como um leão a rugir, anda em derredor de vós como prestes a vos devorar.
Então, o demônio já está solto por aí. Agora, o indivíduo ainda dá papo para o demônio, entra no site pornográfico, vai pecar. Sabe que não devia passar em determinado lugar, vai passar por lá. Então, o que Deus vai fazer com o indivíduo desse? Não vai dar graça. Ele não dá a mesma graça a quem se expõe ao perigo. Quem ama o perigo, nele perecerá. Está lá na Bíblia. Então, é a pessoa evitar as ocasiões de pecado. E Cristo falou uma coisa há poucos dias no Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É uma passagem que muitas vezes a pessoa não quer ler. A porta para entrar no céu é estreita, para entrar no inferno ela é bem larga. Então é preciso tomar cuidado. Muitos são os que entram por ele, estreita, porém, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos o encontram. Então, é mais difícil chegar no inferno, muito mais fácil chegar no inferno. E vocês são os heróis vivendo hoje, com esses meios de comunicação social, com essa desordem que anda por toda parte. Então, o que acontece? Acontece exatamente o cuidado que a pessoa realmente deve ter para fugir do inferno. Como? Evitando as ocasiões do pecado. E se a pessoa é frágil, por isso que Deus fez a confissão, a pessoa é frágil, vai se confessar, mas quando a pessoa se confessa sempre, o que acontece? A culpa dele é menor, porque uma coisa é a pessoa, não tem problema, Deus proibiu, mas eu vou fazer isso, que é contra a lei de Deus, vai lá e dá um tiro no outro. Aí, realmente, a culpa é muito maior. Então, daí, aquilo que foi dito para vocês no início, nós não sabemos nem o dia nem a hora, devemos estar realmente preparados, porque Cristo realmente, a palavra dele é forte. Foi agora no início do advento, que a preparação para o Natal está lá toda hora. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Vocês vejam que essa palavra de São Pedro é realmente muito forte. Há pouco tempo, através da internet, uma menina lá de Belo Horizonte falou: estou sempre lembrando que o senhor falou. Aliás, não foi eu que falei quem falou foi São Pedro. Sede atentos, se vigiai, porque o demônio, como leão, rugir. Me lembro que numa palestra eu falei: é um leão, não é um gatinho com fitinha cor-de-rosa na cabeça. É um leão. Então, lembrando-se disso, ela falou que está tomando todo cuidado. É alguém aí do JSC, uma menina do JSC. Agora, uma coisa que nós devemos ter certeza, que ninguém está predestinado para o inferno. Nós somos predestinados para o céu. Agora, vai por entre as lutas da vida fora. Vocês, do grupo jovem, têm essa felicidade de poder sempre estar podendo se confessar. Quando eu até prefiro atender os jovens, porque de repente me aparece lá uma pessoa. Outro dia chegou um cara lá, foi segunda-feira, dia de atender os jovens. O camarada nem fez primeira comunhão. Mas veja se pode. Eu falei: agora o que eu vou fazer com esse cara aqui? Mandei chamar lá o sacristão, falei com ele: você procura um catequista e vai falar com esse indivíduo aí para se preparar para a primeira comunhão. Ele nem pode confessar. Olha, veja aí que ignorância terrível, né? E então veio um camarada para confessar, tem 10 anos que não confessa. Tem que ter muita paciência, porque geralmente não preparo vocês, não. Já estão acostumados a fazer exame de consciência, etc. Facilita muito. E o catecismo da Igreja Católica lembra então, outra vez, o que já foi dito para vocês. No inferno, que é escuridão, haverá choro e ranger de dentes. E a palavra é de Jesus Cristo. Então, como foi dito, nós não somos predestinados para o inferno, mas que ele existe, existe. E o que leva ao inferno é o pecado mortal. Para haver o pecado mortal, vocês sabem perfeitamente, são 3 condições. A matéria tem que ser grave, tem que dar pleno conhecimento e pleno consentimento que a matéria é grave. Então aí se configurou o pecado mortal. E não se pode persistir no pecado mortal, porque Deus dá todas as condições para que a pessoa possa realmente recuperar a graça santificante, que é exatamente a presença de Deus dentro do próprio coração, dentro da própria alma. E na liturgia da missa, nas orações cotidianas de seus fiéis, a igreja implora sempre a misericórdia de Deus, porque diz São Pedro que usou a expressão do leão, ele diz o seguinte: que ninguém se perca,
mas que venham todos a se converter. Claro que vocês estão fazendo essa palestra de formação, exatamente para depois vocês também ensinarem os outros. Como a gente fica feliz quando alguém, mas você depois de tanto tempo veio confessar, porque foi meu colega do JSC que me aconselhou a confessar e procurar o senhor para atender a confissão. Foi tudo bem, foi ótimo. Alguém que trabalhou para converter essa pessoa e receber, então, exatamente aquilo que Deus reserva para aqueles que depois vão poder entrar lá para o céu. Então, esse pensamento do inferno, ninguém deve agir, evidentemente, com medo do inferno. A gente deve agir sempre por amor a Deus. O que salva o indivíduo é o amor, não é o temor. Tanto que um ato de arrependimento por medo do inferno não dá para recuperar a graça santificante. A pessoa, para recuperar a graça santificante, é claro que tem a intenção de se confessar logo que puder, e ao mesmo tempo um ato de amor a Deus, porque Ele é que é o Senhor, Ele fez os 10 mandamentos, porque quem comete um pecado está passando, vocês já pensaram nisso, atestado de burrice em Deus. Porque Deus deu os mandamentos, o cara vai, não, Deus está errado, eu que estou certo. Né? Está sabendo que a televisão, não só a televisão, mas a internet, sobretudo, é caminho aberto para tudo quanto é tipo de pecado, de roubo e tudo mais, droga e assim por diante. Né? Então, o caminho é espinhoso, mas a pessoa tem que lutar para não se deixar enganar por Satanás, pelo demônio, que anda por toda parte, prestes a devorar cada um de nós. Né? Agora, no entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, é sempre vocês ensinarem para seus colegas confiança total em Deus. Nunca a pessoa pode desesperar. A pior coisa que aconteceu foi exatamente a Judas, que acabou se enforcando, o desespero. Não há motivo para desesperar, confiança total e mais absoluta em Deus. É claro que é preciso que a pessoa também corresponda às graças de Deus. Então, vocês que muitos aqui estão na universidade sabem que tem alguns indivíduos que não estão nem aí para Deus, né? E cometem os maiores absurdos. Né? E fugir desse pessoal. Se puder convertê-los, tudo bem, mas é melhor tomar cuidado com más companhias. Então, o pior do inferno é a separação eterna de Deus. O camarada podia ter ido para o céu e não vai por culpa dele, porque Deus deu todas as condições para que o indivíduo pudesse se salvar. Agora sim, o inverso do inferno vem a ser exatamente o céu. Está lá em São Paulo, muito claro. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Quer dizer, São Paulo falou e não disse nada o que é o céu, mas por contraditório dá para ver. Nenhum olho jamais viu, nenhum coração jamais sentiu, nenhum ouvido ouviu o que se passa lá no céu. Nós não podemos, nós estamos ligados ao corpo humano, não temos como realmente ter uma ideia do que é o céu. Os grandes santos tiveram, alguns, inclusive o São José, como é que é? Ontem foi São João de Capistrano, e São José, me fugiu o outro nome dele, ele estava tão imerso em Deus que ele voava. Ele até foi chamado o santo voador, porque ele de tal forma ele se espiritualizou que ele saía do corpo em êxtases contínuos. Né? São José Cupertino. Como? Você lembrou? São José Cupertino, era o chefe aí do coisa está por dentro. Exatamente, São José Cupertino, que é chamado até o santo voador por causa disso. Por outro lado, o que acontece no céu? Verão o rosto de Deus e nas suas frontes estará o nome do Cordeiro. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o próprio Senhor Deus os iluminará. Está lá no livro do Apocalipse. Então, no caso do céu, nós não temos imagens. O Dante, na Divina Comédia, coloca o céu como uma estrada cheia de perfume, muitos cânticos e anjo passando, etc. Mas isso foi a imaginação do Dante que inventou isso. Né? Mas, como foi dito, alguns santos, entre os quais
São José Cupertino, eles viviam de tal forma unidos a Deus, que já degustava na terra um pouco das delícias do céu. É só vocês também poderão ter essa experiência quando se coloca entre parênteses o passado e o futuro. E a pessoa se concentra somente em Deus. E diz a ele o que está lá no Pai Nosso: quero sempre fazer a vossa vontade. E aquilo é um momento de grande delícia espiritual. Só que vocês não podem ficar apenas imersos em Deus, tem estudo para fazer, tem muita coisa para realizar. Aquilo então distrai, mas não deve cortar o diâmetro com Deus, porque quem pela manhã diz a Deus: tudo que eu fizer hoje é para a vossa maior honra e glória, tudo que estiver fazendo durante o dia é oração que está para a honra e glória de Deus. No momento que a pessoa passa, quantas vezes alguém tenta ir na igreja, tem um jovem, uma jovem lá, está ali meditando, refletindo, isso é realmente já poder degustar um pouco do céu aqui na terra. E também um pouco do céu aqui na terra, quando a pessoa aprecia aí a natureza que está, que é tudo, é criação de Deus. Então o catecismo da Igreja Católica vem lembrar tudo isso. E o que vai acontecer a pessoa entrando no céu? Nós seremos semelhantes a Deus porque o veremos tal como Ele é. Agora é que vem algo que é também de fé, que é o seguinte: vejam bem, vocês são aí cientistas, estudam a física e a química, sabem perfeitamente como é que se funciona aqui nesse mundo material. Então lá no Deus é um ser infinito. Então no céu a pessoa vai gozar de Deus, vai ser uma luminosidade, e como foi dito aqui, né, nós nunca ouvimos, nenhum olho jamais viu, nenhum coração humano jamais penetrou, é o que Deus reservou para aquele que o ama. Ele é um ser infinito, a alma está desprendida do mundo temporal, material, e então vai gozar de Deus, mas evidentemente, uma coisa é Santa Rita de Cássia, né? Outra coisa é Nossa Senhora, cheia de graça. Outra coisa é São José, ou todos os Santo Agostinho: Senhor, vós nos fizeste para nós, o nosso coração esteja requieto, até que repouse em vós, né? E então o que acontece? Cada um vai gozar de Deus no céu de acordo com o seu merecimento. Quer dizer, se o camarada conseguir entrar, ficar até lá na porta do céu, já está muito bom, porque pelo menos está salvo, né? Mas quanto mais mérito a pessoa... Então vocês também terem essa reta intenção. No começo do dia, tudo que eu fizer hoje, Senhor, é para a vossa maior honra, para a vossa maior glória. Vocês estão estudando, vão ser biólogos, engenheiros, médicos e tudo mais. Então, para quê? Para servir os outros, né? Então, a vida do indivíduo para servir. Jesus diz: eu vim para servir e não para ser servido. E em qualquer circunstância da vida, nós estamos sempre servindo alguém, servindo a comunidade, estamos servindo a evangelização. Então, aí vocês devem ter sempre essa reta intenção de fazer tudo para a honra e glória de Deus. Então aí vai gozar mais lá na eternidade, como aconteceu com os grandes santos. Então o grau e o modo diverso que se vai participar dessa visão beatífica lá no céu. Então aqueles que são de Cristo, têm o Espírito de Cristo, serão reunidos, mas um não vai ter inveja do outro, porque sabe que como Deus foi justo, cada um vai receber de acordo com aquilo que ele praticou nesse mundo. Então são as nossas ações nesse mundo que vão realmente poder dimensionar aquilo que nos vai ser possível gozar lá no céu. Então, para a felicidade de ver a Deus, não haverá mais sofrimento. Eu não tenho que estudar mais, nem física, nem química, nem matemática, não tenho que fazer esforço, os problemas acabaram, então não tem mais choro, não tem mais luto, mas é um repouso eterno para aqueles que seguiram a Deus. E então, lá não tem nem dia nem noite, que o sol é Jesus Cristo, conforme foi falado para vocês, está no livro do Apocalipse. Então lá um vai ter inveja do outro, pelo contrário, né? Vai até ficar satisfeito. Santa Rita está lá nas alturas, a vida do indivíduo está lá na porta do céu. Não haverá mais ciúme, é um reino do amor,
né? Só há felicidade, não tem mais medo de nada, a alma está confirmada em Deus, já não tem mais demônio lá para tentar ninguém. Então, tudo é novo, tudo é consolação, tudo é felicidade. Então, vale a pena a pessoa lutar para chegar ao céu, porque agora tudo isso que nós estamos falando é questão de fé. Por isso é que sempre a gente tem que rezar continuamente, Senhor, aumenta-nos a fé, está lá na Bíblia. Porque quanto mais fé nós tivermos, tanto mais a pessoa vai viver isso. E o camarada, o que está acontecendo hoje? Quantos indivíduos estão se suicidando? O número de suicídios no Brasil é assustador. Você que não acredita no céu e no inferno, dá um tiro no ouvido, é melhor que acabou com tudo. Não tem que sofrer, não tem que padecer, mas vai parar na porta lá do Beelzebul, na porta dos infernos, né? Então, ele mesmo é que é culpado daquilo que aconteceu com ele. Então, em síntese, no céu, nós teremos a reunião de todos os gozos que se possa desejar. É a felicidade eterna. Agora, vejam bem, aí que a pessoa, que os jovens, sobretudo, têm que pensar. Para se chegar à felicidade do céu, o indivíduo não tem que se privar de nada nesta terra. Quanta coisa boa que tem nesse mundo, né? E tudo que é lícito e que a pessoa vai usufruir. Por quê? Então, para o céu agora, alguns santos foram exagerados, inclusive o santo do rapaz ali, São José Cupertino, né? Era um santo muito mortificado. Hoje é dia de São Antônio Maria Claret, que era também muito mortificado. Amanhã é dia de São Galvão, que era um grande franciscano, muito mortificado. Mas não há muitas vezes vem os jovens aí. Vocês precisam também ter equilíbrio, virtus e média, a virtude está no meio. Nada, o camarada vem perguntar ao diretor espiritual, a gente fica satisfeito, alegre, o camarada quer fazer penitência. Eu falei, nada feito, corta essa penitência, tira isso da cabeça. Mas o senhor que está falando isso? Sim, porque a sua penitência vai estudar mais matemática, vai estudar mais química, vai estudar mais física. Você não gosta do professor, procura ter bom relacionamento com o senhor. Isso é que é a penitência. Você vai levantar e chegar na hora da aula. A gente está fazendo caminhada bem, esses alunos aí vão chegar atrasados na aula lá. Levanta cedo, isso é penitência, e que é necessário. Então, por outro lado, quanta coisa boa que tem. Vocês, não sei se tem nutricionista aqui, quem é orientado pelo nutricionista, quanta coisa boa, gostosa que você pode ter, mas não é o glutão, né? Que vai aí só com os hambúrgueres e como é que chama mais esse sanduíche da McDonald's, etc. e tal, que é exatamente o que faz mal à saúde. O senhor está pensando que não tem problema, lá no céu não tem hambúrguer, eu vou comer aqui, vai estar prejudicando. Ao passo que você pode ter um prato delicioso. Procura uma boa nutricionista, vai te dar um prato. Hoje mesmo, aliás, está lá na geladeira do diretor espiritual, não tem vergonha nenhuma de dizer, tem muitos da carpaccio de salmão, né? De manhã baiú, agora de tarde já também mais um carpaccio de salmão, coisa deliciosa, porque faz bem à saúde, é ômega 3, né? Aquilo vai bem à saúde. Mas se tivesse lá focinho de porco e mais alguma coisa, evidentemente que está indo contra a saúde. Então a pessoa pode, não precisa se privar de pratos deliciosos, contanto que não seja também que prejudique a saúde. Quanta coisa bonita que tem nesse mundo, né? O diretor espiritual já correu o mundo inteiro, quanta coisa bonita que veio pelo mundo afora que Deus criou, né? Então não tinha, porque agora eu vou dar o dinheiro para o pobre, mas quanta coisa que aprendeu, inclusive, para passar para vocês. Então a pessoa tem que usar o equilíbrio, não precisa de haver privações para poder chegar no céu. As privações é o dever de cada dia. O dever de cada dia que deve ser a sentinela de cada um. Então, aí sim, o indivíduo está se preparando para ir para o céu. Então, o bem que se terá no paraíso, o bem supremo é realmente Deus. Agora, antes de abrir o espaço aqui para algumas perguntas que alguém queira fazer, o que nós devemos concluir de tudo isso? Vocês realmente já estão fazendo o mundo melhorar. Se o mundo anda mal, é porque pouco se medita ou mesmo não se cogita seriamente sobre os novícios. E vocês aqui estão fazendo uma bela reflexão sobre os novíssimos, né? E agora o chefe aí da reflexão, né? Como é que chama essa equipe? Equipe de formação, está sabendo que é céu, inferno, purgatório, mas os novícios são morte, juízo, céu e inferno. O purgatório é entre o céu e o inferno. O justo experimenta ao morrer
um prelibar da alegria celestial. Não tem problema a morte. Vocês, é claro, tem que pensar na morte, mas a morte para vocês é um enigma maior ainda, que vocês estão cheios de vida, etc. e tal, né? O diretor espiritual já está contando aí quanto tempo ainda tem pela frente, só Deus é que sabe. Mas em compensação, a pessoa tem que lutar sempre para ter uma boa saúde para servir os outros, como ensinou São Paulo. Por isso que eu disse para vocês, já tem 2 fisioterapeutas e muito remédio a ser tomado. Exatamente porque a pessoa tem que cuidar da própria saúde. Por outro lado, que consolação não darão então no dia do juízo as orações, e vocês são seguidores de Cristo, o desprendimento dos bens terrestres, foi o que eu disse para vocês. Aliás, quando vem às vezes uma menina, um rapaz aí, estou muito preocupado porque eu quero formar para ganhar muito dinheiro. Eu falei, meus parabéns, você tem que ganhar dinheiro mesmo, cara, para ajudar sua esposa, ajudar seu marido, ajudar seus filhos e deixar alguma quantia para os pobres. Já fiz o testamento, tem uma parte lá, já avisei meu sobrinho, isso aí é para, a esmola paga pecado, é bom você saber disso, mas não é dar esmola na rua, não, porque o pobre, o camarada vai comprar droga, né? Vai dar esmola para os vicentinos ou para as obras sociais da igreja, que o dinheiro é bem drenado. Então, nesse caso, o camarada quer realmente ganhar o dinheiro, para quê? Para poder ajudar os outros, né? Então, desprendimento, mas não pode adorar o dinheiro. E tudo ser feito de acordo com os mandamentos e na prática das virtudes, sabendo, porém, que se deve andar com o pé no chão. Perfeito, só Deus, né? Todos os santos, eles tiveram que lamentar inúmeras faltas, inúmeros pecados que eles cometeram, mas eles tinham confiança em Deus. Aquele que oferece a sua morte para Deus, pratica com ele um ato de amor. Aliás, é uma indulgência que tem quando a pessoa diz a Deus, eu aceito a morte, no dia, na hora e nas circunstâncias que vós quiserdes. Essa é uma bela oração, que o jovem também deve fazer, porque ele não sabe também que nem o dia, nem a hora. Cristo não abriu exceção também para os jovens. Além disso, o que está no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Isso aqui a gente tem que pensar e rezar sempre. Agora, pensar também que o inferno é um lugar de tormentos, choro e ranger de dentes, escuridão, como lhe chama o mal rico que foi condenado, como foi explicado para vocês. Então, o indivíduo terá lá a pena dos sentidos e ele vai sofrer de acordo com os pecados que ele cometeu nesse mundo. E a pena também do dano, que é não poder jamais ver a Deus. No inferno, a vista é atormentada pelas trevas. Quanta compaixão vai possuir quem por lá entrou, porque será um infeliz encerrado em cárcere escuro por toda a vida, 40, 50, 100 anos, 1000 anos, de lá não sai. O inferno é um abismo fechado por toda parte. Não tem saída, entrou lá, não sai mais. Agora, Santo Agostinho dá uma boa instrução. Interroga a beleza do céu, interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar. Vocês que vão para a universidade a pé, olha aquele lago que tem lá, a água está meio suja, mas o lago é bonito, né? Lá do coisa. Interroga todas as realidades, todas elas te respondem, olha-nos como são belos. E quem criou tudo isso? É a beleza da beleza. Sua beleza é um hino de louvor a Deus, que é a beleza infinita. Essas belezas sujeitas à mudança, quem acessa senão o belo de Santo Agostinho? Deus é a beleza eterna, consubstancial. Nunca, para último aviso antes das perguntas, nunca se reflete demais no que diz São Paulo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo de seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E São Paulo fala uma coisa realmente belíssima: nós somos cidadãos do céu, não somos cidadãos do inferno. Alguém tem aí alguma pergunta a fazer sobre isso que foi falado? Morte, juízo, inferno e paraíso e mais o purgatório. Alguma dúvida a respeito?
Pois não. A unção dos enfermos, ela perdoa os pecados mortais? Não. A unção dos enfermos vai depender também da disposição com que aquele doente estava, porque diz São Tiago, chama os presbíteros da igreja e se a pessoa tiver em pecado, será perdoado. Ali vai dependendo exatamente da situação espiritual do indivíduo, porque ninguém sabe o que se passa na hora da morte. É possível que Deus dê uma última iluminação, ou então o sujeito está lá, ele está sabendo, às vezes alguém chuva, ele não vai durar muito tempo, coisa que vai, ele arrepende. Chegou a unção, perdoou o pecado daquela circunstância, né? Porque às vezes o indivíduo nem queria ver o padre na frente dele, né? Mas aí, no caso dos enfermos, mesmo porque o sacramento como é que você falou aí, a unção dos enfermos, ela também está lá no Santiago. E se o indivíduo estiver enfermo, ele recuperará a saúde. Quantas pessoas que às vezes a gente dá a unção dos enfermos, e o que acontece? Vai acontecer que o indivíduo recebe aquela unção e recupera a saúde. Mas só pode receber a unção do enfermo uma vez para cada doença. Então, ela pode ser... Quando você estiver com 60 anos, pode... o diretor espiritual igual está fazendo com o relógio aqui, cronometrando o tempo que ainda tem bem, ele não pedir unção do enfermo. Com 60 anos já pode pedir a unção dos enfermos, ela recupera a saúde. Até que você está me dando uma boa lembrança. Quem sabe que eu não vou precisar de fisioterapeuta se resolver pegar a unção dos enfermos, né? Agora, e há fatos realmente notáveis. Uma ocasião, lá no hospital, agora eu acho que nem está funcionando, é no hospital das Irmãs Salesianas. Então, o que acontece? As irmãs chamaram porque tinha uma pessoa que estava muito mal. Então, eu fui lá e dei a unção dos enfermos. De repente, chamaram de novo. Falei, o que foi? A pessoa voltou a si. Então, voltou a si, aí pôde se confessar e tal, recebeu indulgência plenária e morreu. Está vendo? Quer dizer, certamente é um exemplo aí que a unção dos enfermos ali ajudou bem. Esse é um fato real que eu pude presenciar. Alguma outra pergunta? Pois não. O que acontece com o mundo no juízo final? Como? O que acontece com o mundo, o universo, no caso, no juízo final? Não, aqui nós refletimos com o juízo particular, que é na hora da morte. Mas está muito claro aí na Bíblia, o Cristo falou claramente que ele virá com os anjos do céu para julgar. Está no credo, inclusive. Virá para julgar os vivos e os mortos. Os bons à sua direita e os maus à sua esquerda. E o critério maior que ele colocou ali foi exatamente o conselho que eu dei para vocês pensarem em se formar, para inclusive ajudar os pobres. Porque ele falou, tive fome e me dessas de comer, tive sede e me dessas de beber, estava nu e me vestistes. Então, a esmola, ela deve ser, porém, muito bem dirigida, né? Aí a boa esmola, por exemplo, deu um exemplo que eu já coloquei alguma esmola, não que eu estou dando golpe da munheca em Deus, né? Porque morreu, a esmola vai para lá e já vai ajudar também, se estiver passando no purgatório, não passa. Mas avisei, eu estou dando para quem? Falei, deixei lá 3 entidades. E lá dos velhinhos, toda hora está pedindo aí ajuda. E tem também a Conferência Vicentina de São Paulo, de Santo Antônio, lá do Cantinho do Céu. E a terceira é aquela creche lá das Amoras, Santa Terezinha, né? Ali eu tenho certeza absoluta que eles vão empregar bem o dinheiro. Então é isso que deve ajudar. Agora, se o cara está com fome, vocês têm um trocado aí, deixa ele tomar uma Coca-Cola e compra um pão para ele, aí aí está certo. Né? Um pão custa quanto? Eu sei que é bem instruído, é R$2. R$2. Quanto? R$3. Muito do Um pão é quanto, mais ou menos? Quanto? Quanto? E Coca-Cola da pequena? Pois é.
Pois é, então aí dá para comprar o pão e dá para o camarada, você tem que tomar Coca-Cola. Aliás, se tiver nutricionista aqui, aliás, são esses absurdos universitários, vocês que são muito instruídos. Né? Uma ocasião lá na Universidade Federal de Ouro Preto, faltou professor de sociologia. Tem nutricionista aqui? Não, né? Alguém da nutrição? Não, né? Nem sei se está no currículo agora, pelo menos lá tinha, ou continua tendo, não sei, sociologia. Então, na hora do intervalo, tinha o intervalo, eles iam para o intervalo e ia todo mundo lá para a cantina tomar Coca-Cola. Quando eles voltavam para a aula, falavam que vocês são bons nutricionistas, né? Todo mundo bebendo Coca-Cola, que é muito boa, inclusive para desentupir pia, né? Então, em vez de tomar um suco, né? E se for suco natural, melhor ainda, né? Isso aqui deveria ser. Então, nesse caso, a esmola tem que ser bem direcionada. Mais alguma pergunta? Pois não. Até que enfim uma menina resolveu falar. Tá bom. Não, o juízo está muito claro lá na Bíblia. Só que o professor lê sempre a Bíblia e reza em francês para não esquecer a língua francesa. Le juge, c'est Dieu. O juiz é Deus. Você não pode colocar ninguém, a não ser o santo, por isso que tem canonização, a igreja se responsabiliza que o santo está lá no céu. Né? Mas ninguém pode dizer que o indivíduo, que ele foi para o inferno, porque na hora, porque o suicídio é coisa muito relativa, porque num momento de desespero, o camarada dá um tiro no ouvido. No momento de desespero, ele pula do carro. Chegou uma ocasião, uma menina lá, eu vim confessar com o senhor porque eu resolvi suicidar. Falei, ótimo. Não é que ela vai suicidar, não. Porque você está dando tempo, eu quero saber como é que você vai suicidar. Você vai beber soda cáustica, você vai se jogar diante do carro, ou você vai pular lá na ponte do Silvestre. Antigamente o suicídio aqui era pular naquela ponte do Silvestre e esborrachava lá embaixo. Não resolvi ainda. Falei, então tá bom, vamos conversar aí. No final ela tinha desistido de suicidar, né? Mas nem todo mundo vai resolver suicidar e procurar o padre. O padre também não vai ensinar qual é o método melhor para suicidar, vai tirar o cara do suicídio. Mas se ele, num momento de reflexão, ele suicida. Deus, às vezes, quem sabe, Deus dá uma luz para saber. E pior ainda é o pessoal que não é batizado, porque Cristo falou, através do batismo que nós entramos no reino de Deus. Sem o batismo não entra. O que acontece com o feto ou a criança que não foi batizada? Hoje, a igreja ensinava, ou ensina ainda, que existe o limbo. O limbo seria um lugar que não é nem céu, nem inferno, nem purgatório. Mas a pessoa não teria a visão de Deus. Né? Então, há muitas teorias, não se tem algo de dogma de fé a respeito do que acontece com a criança, ou o caso de uma pessoa que suicidou, nesse caso de desespero, uma criança que não foi batizada. Antigamente se falava, ou se fala ainda no limbo, mas não é dogma de fé. Santo Tomás, que é um grande teólogo, no entanto, fala, Deus manda um anjo para batizar a pessoa, mas isso é por quanto Santo Tomás, se venha um anjo batizar. Outros vão falar que Deus olha a fé do pai e da mãe. Agora, é um perigo, aí sim, a pessoa, alguém falou aí, hora da morte, a unção dos enfermos, aí sim tem uma pessoa que nasce aí qualquer um, o menino está para morrer, qualquer batizado, ou mesmo que não é batizado, pode ser até um ateu, diz que ele pensa, eu quero fazer aquilo que os cristãos querem fazer, batiza lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado. E muitas vezes você pode batizar o feto até no seio, no ventre materno, para poder, ele não sabe o que vai acontecer. Mas isso aí, tudo que foi falado para vocês até agora é dogma de fé, aí são opiniões, isso não tem nada certo, tem certo na Bíblia, é que a pessoa, para entrar no céu, tem que estar batizado, é a primeira condição, né? Mais alguma pergunta? E a gente pode rezar por essa alma? Pode rezar. Por exemplo, o próprio exemplo, o segundo mistério glorioso é a ascensão, não, como é que é? Vamos lembrar aqui, a ressurreição de Cristo. O segundo vamos lembrar aqui? O segundo é a ascensão de Cristo. Não entendi. O segundo é a ascensão de Cristo. Segundo mistério glorioso. Terceira descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.
Bom, na ascensão de Cristo aos céus, então você está lembrando do céu. Então, o que eu faço? Primeiro, eu peço a Cristo que dê a todos, parentes e amigos aí do JDC, a mesma bênção que deu aos apóstolos, porque vocês não leem o Evangelho depressa e não prestam atenção. Antes de subir ao céu, Deus abençoou os apóstolos. Então, pede essa bênção. Depois, aproveito e rezo para ele por todas as almas do purgatório. Peço também por todos os embriões, porque quem não sabe o que pode rezar por os embriões. Não que vai invocar embrião, mas rezar por todos eles. E rezar também para a conversão de todos aqueles e aquelas que matam as crianças no seio materno, aborto. Está vendo? É rezar para a conversão deles. Fica uma oração bem completa. Né? Aí que é o dia da ascensão aos céus. Mas no segundo mistério tem mais coisa para meditar. Cristo foi para o céu, mas ficou aqui na terra. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Onde? No altar das nossas igrejas. Né? Então a gente sempre tem que adorar Cristo em todos os sacrários e em todos os crucifixos, que é o sinal da nossa salvação. Tá certo? Mais alguma questão? A última? Não precisa, já tem lá. Depois da morte, a alma nunca mais vai encontrar o corpo. Não, aí agora você está falando outra coisa, até me lembrou aqui, você falou em corpo, eu tenho com sede, cara. Bom, nós cremos na ressurreição dos mortos. A filosofia prova que, a filosofia pode provar, filosofia naturalmente, que é filosofia com F maiúsculo. Nessa filosofia, sobretudo quem estuda história da igreja, estuda história aqui na universidade, outro dia encontrei como é que foi. Foi não sei se foi um pai ou uma mãe, ou foi um colega, o camarada falou, foi o senhor que salvou fulano de tal, por causa que está fazendo curso de história, porque os professores na área de história tem marxista lá que não acaba mais. Mesmo na Universidade de Ouro Preto não podia fazer nada, o que quer fazer? Tinha concurso, estava marxista lá, não acredita mesmo em Deus. Então, o que realmente acontece? A filosofia com F maiúsculo prova que a alma humana é imortal. A alma não vai morrer nunca, porque ela é espírito. Eu não vou aqui agora recordar quais são os argumentos da filosofia que mostram que nossa alma é espiritual. Separou do corpo. Mas a filosofia não prova que vai haver a ressurreição dos corpos. Você não pode provar, você pode provar a conveniência. A filosofia pode dizer que é conveniente que a alma esteja unida ao corpo. E mesmo porque, o que é a pessoa humana? Pessoa humana é uma alma que informa um corpo informado pela alma. Então, a alma humana não é pessoa humana. O corpo separado da alma não é pessoa humana. Pessoa humana é uma alma que informa um corpo que é informado pela alma. Então, é conveniente que a alma se una novamente ao corpo. Só que, como é que será esse corpo? São Paulo também falou e não explicou coisíssima nenhuma, mas pelo menos falou o que vai acontecer, que será um corpo espiritualizado. Enterra um corpo mortal, ressuscita um corpo imortal. Enterra um corpo corporal, ressuscita um corpo espiritualizado. Agora, como é que esse corpo espiritualizado, não fala a Bíblia, mas está lá, que nós cremos na ressurreição final. Então, no dia do juízo, haverá a ressurreição de todos. Os bons vão para o céu, está muito claro na Bíblia. Então, haverá, de fato, essa ressurreição. Mas a alma separada do corpo, ela não já estará ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório. Antes de Cristo ressuscitar, estavam também no lugar que nós não sabemos aonde, que até se chamava de inferno antigamente, estavam na região dos mortos. Quando Cristo foi lá e pegou Adão, supondo que Adão estava arrependido, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e todo mundo, e entrou com ele no céu, porque ele é que abriu as portas do céu. Mas mesmo assim as almas foram por lá, não estavam unidas com o corpo. Tá certo? Bom, então vocês reflitam sobre isso e procurem, evidentemente, depois passar essa... Às vezes vocês vão fazer alguma palestra, fica aqui o
o resumo com todos os dados aqui do Catecismo da Igreja e também da Bíblia. O rapaz ali depois vai realmente entregar para cada um, né? Então vamos fazer a oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo e gozemos de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então está aqui o chefe aí, vai entregar. Uma boa noite a todos. Assim.